vão receber o nosso conteúdo e a gente vai levando a palavra da fofoca pra você de casa, tá? Mas vamos começando com o nosso papo de TV de hoje, porque na escalada eu mencionei, né, a respeito de Luciano Huck e que ele está envolvido em uma polêmica. E o que é esta polêmica? Nós falamos aqui já várias vezes sobre o salário de Luciano Huck, estipulado ali em 5 milhões de reais por mês, contando os merchans e o salário dele da Globo. E uma das marcas registradas ali, né, Ítalo, dele, foi justamente aquele quadro, né, foram alguns quadros, na verdade, né, a gente tinha o Lar do Oscilar, o Lata Agora Velha, Agora ou Nunca, é verdade. Mais recentemente o The Wall, né, outros ali, programas, formatos colocados dentro do programa do Luciano Huck, e o assistencialismo sempre foi aí um ponto muito alto da audiência do Luciano Huck, onde eles ofereciam tudo, né? Presentes, dinheiro, carro novo, casas, reencontros, né? E aí, nem sempre as coisas dão certo, né? O que acontece? Aconteceu que uma reforma, né, de uma casa feita no extinto Caldeirão do Huck, lá na época do Luciano, aos sábados na Globo, né? Que ficou ao ar, inclusive, até 2021, né? Antes da chegada ali do Marcos Mion. Isso. Não foi muito bem o que a pessoa esperava, né? Eles escolheram um famoso pra reformar essa casa, né? Os dois famosos, na verdade, né? É verdade, dois famosos. E o que era pra ser um sonho virou um pesadelo, é isso? Então, o que o Luciano Huck fez? O quadro Lar do Oscilar, a gente sabe que era pra reformar a casa e tudo mais, né? De pessoas que ali são mais humildes e tudo mais. E essa dupla de irmãos medalhistas olímpicos, o Esquiva e o Yamaguchi Falcão, conseguiram ali 2 medalhas no boxe olímpico nas Olimpíadas de Londres de 2012, né? Gerou bastante burburinho na mídia na época, falaram muito sobre isso. O pai treinou os irmãos, né? Então isso também chamou bastante atenção. Toro Moreno, lutador de boxe, que apostou no talento dos filhos. Ele, que mora em Jacaraípe, cidade do Espírito Santo, sempre levou uma vida bem simples e de muita luta, literalmente, né? Essa história de superação aí chamou a atenção do Luciano Huck, que resolveu, durante o Caldeirão, fazer essa reforma ali. Do Instituto Caldeirão do Huck, então, ele comandava lá do Oscilar, e eles viram, né, que a casa precisava de uma reforma. O trabalho de reconstrução foi feito, e a casa foi entregue com tudo novo, móveis, eletrodomésticos e tudo mais. A surpresa ficou no final, quando o Toro Moreno viu no quintal da sua casa um ringue de boxe do tamanho oficial para que os filhos pudessem fazer treinos com mais tranquilidade. Mas o que acontece? Esse final não foi um final feliz, justamente porque o boxeador deu entrevista para a Folha de São Paulo em novembro daquele mesmo ano falando o seguinte: queria uma academia de boxe e não uma casa. O pior foi que construíram ela justamente no terreno que eu levei anos para comprar, onde planejava erguer a academia, meu verdadeiro sonho. Investi mais de 18 mil reais ali. A chateação era tão grande que ele não queria saber da casa, pois o grande sonho era ter um local para as crianças e jovens treinar o boxe. Aí ele falou o seguinte: se eu tivesse dinheiro, passava com trator por cima da casa. Já morei até em prostíbulo. Nosso barraco estava ótimo. O que precisa é de uma academia para treinar os jovens, deixar um legado. Além disso, eles precisaram fazer uma vaquinha para pagar a conta de luz, que triplicou depois da reforma da casa. Mesmo com essa situação aí, ele ainda agradeceu a equipe do Caldeirão do Huck daquela época, né? O programa que não existe mais. Que agradecimento, hein? Mas ele não deixou aí de falar sobre essa situação, mas eu fico na dúvida, né? Porque assim, o que prometeram a ele? Prometeram a ele uma academia ou prometeram a ele a reforma de uma casa? Porque se prometeram a ele a reforma de uma casa, o combinado não sai caro. Exatamente. E ele aceitou, a culpa é completamente dele. E outra, má gestão... é Lar do Oscilar. Exatamente, acho que assim, né, poderia ter pelo menos pensado um pouco grande. Poxa, vou deixar essa casa, vou alugar essa casa, né? Divide ali, quem sabe transforma esse quintal numa academia, né? Faz uma outra entrada aqui, mas poxa, houve uma reforma de uma casa. Reforma de casa é uma coisa cara. Hoje, naquela época também, né? Então eu achei que faltou um pouquinho de gratidão aí também, né? Agora, se houve essa promessa, né, da criação de uma academia,
Pô, do nada você chega... Não é assim também, né? Você chega, vou reformar isso aqui pra você. Beleza, então faz aí o que você quiser. Não é assim que funciona. O programa vai tentar entender também, né? Pelo amor de Deus. Achei que foi ingratidão dele. A gente sabe que o programa do Luciano Huck já cometeu alguns erros sérios. O do carro do pedreiro lá que tá no ferro velho. Tem muitas coisas que ficaram muito sem noção, né? A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra colocar essa pecha somente no programa. Porque a gente sabe que tudo isso é explicado antes, tem que ter uma conversa antes. Teve aí a questão do ringue e tudo mais, né? Será que ultrapassou o tamanho da casa que era antes? Será que ocupou todo o terreno? Porque assim, se ele já não tinha um local de treinamento antes, né, e ele só reformaram a casa, não tô vendo nada de errado nisso. Agora, se eles prometeram pra ele criar uma academia e criar uma casa, aí são outros 500. O que eu não acredito que deva ter acontecido. Eu também não acho. acredito que foi isso. Realmente soou muito como ingratidão. Pode ter sido algum mal entendido dessa entrevista que ele deu pra Folha ali em 2012, mas ficou muito esquisita toda essa história. Repito que já tiveram sim casos que a gente viu que a equipe do Luciano Huck errou, principalmente do Lata Velha, mas nesse caso realmente eu não consigo entender por que foi essa ingratidão, né? Essa raiva toda gerada depois, sendo que foi um negócio completamente gratuito. Mas exibiu a imagem em rede nacional. Porque ele aceitou. Assinou o direito de imagem. Exatamente. Então não é também nas mil maravilhas, não. Mas o que acontece? Por uma nota, o Luciano Huck respondeu às críticas de Toro Moreno e ainda deixou uma dica pra ele. Falou o seguinte, olha, quanto à casa, fizemos aquilo com que nós nos comprometemos. Se a família vencesse a prova, reformaríamos a casa. E foi o que fizemos. O ringue e todos os equipamentos doados foram um tempero a mais. Se eles querem uma academia, podem se inscrever no Mandando Bem, nosso quadro de fomento ao empreendedorismo. Quem sabe? Foi o que ele falou aí. Em fevereiro de 2013, Esquiva e Yamaguchi foram ao palco do programa explicar que o pai dele não estava bravo com o Luciano, e sim que ele queria apenas a academia, que seria o seu legado ali na cidade de Jacaraípe. Os irmãos agradeceram as mudanças que foram feitas na casa e o apresentador afirmou que não guardava ressentimento por conta das falas do boxeador. Toro Moreno voltou a ser notícia em 2015, quando colocou fogo na própria residência após uma briga com sua esposa. Eles haviam se mudado para Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, e após o incêndio eles começaram tudo do zero, mas sem a ajuda de Luciano Huck. Tenso, né? Pelo menos é aquilo, né? A pessoa tem que andar com as próprias pernas também, sabe? Não adianta ficar, não, mas me prometeu, vai ter que cumprir, ou melhor, me prometeu A, vai ter que cumprir B. Não é assim que funciona, sabe? Ande com as próprias pernas. Se foi a promessa de uma casa, agradeça que você recebeu a oportunidade de ter uma casa reformada, porque tem tanta gente que sequer tem uma casa pra morar, e que qualquer terreninho que você construiu alguma coisa e falou, olha, tá aqui, é seu, a pessoa vai te agradecer pro resto da vida. Então faltou gratidão, né? A gente tem que exercer mais a gratidão. Foi ingrato, na verdade, como a própria nota aí dita, né, emitida pela assessoria do Luciano Huck diz, foi entregue aquilo que foi prometido, né? Mas as pessoas sempre querem a mais. Ainda, olha só, pegaram, né, conseguiram empresas para doar, né, esses aparelhos, né, o ringue de boxe, que ele até poderia usar na própria academia, levar para outro lugar, vender, enfiar onde ele quisesse. Mas, de certa forma, fica essa ingratidão aí. Eu acho isso muito triste, né? Fica feio, né, cara? Feio. Não merece. E outra, mesmo que se inscrevesse pro quadro lá, se eu fosse da produção, eu já não selecionava. Não, esse aqui não merecia nem a primeira, a reforma, né? E é aquilo, não tá satisfeito, não gostou? Devolve. Não, então tá, vou devolver os aparelhos, vou devolver tudo que vocês me proporcionaram, muito obrigado. Ingratidão, sabe? Eu acho que aquele famoso discurso, Ítalo, de cavalo dado, não se olha os dentes. Não se olha os dentes, né? Sabe? É verdade. Você não tem que reclamar. Porque não foi, beleza, não foi de bom grado, tudo bem, foi em prol da audiência, maravilha, você foi um peão ali pra poder movimentar a roda da audiência. Mas você também se beneficiou com isso, com bens materiais, né? É muito triste. É tipo quando você... a pessoa comenta que precisa de alguma coisa, você vai lá, se oferece pra ajudar com alguma coisa, e a pessoa, não, mas não é assim que eu quero, é assado. Poxa, cavalo dado não se olha os dentes, né? Mais humildade até, porque sem humildade ninguém chega
a lugar nenhum. E aí eu dou muita razão aí para essa nota, né, que a gente viu emitida pela assessoria do Luciano Huck. Muito triste mesmo, né? Exerça aí mais a humildade, tá? A gente segue acompanhando e atualiza vocês aqui no nosso Papo de TV. Vamos girar? Pedir mais uma vez aqui pra você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha. Lembrar que a gente tem meta